Caríssimo irmão, Padre Alexandre, queridos diáconos, amados irmãos e irmãs, amigos paraninfos da noite de hoje, a alegria, como falava no início, de estar aqui na igreja de São João Batista, celebrando o dia da novena, nesse mês tão importante que comemoramos tantos santos, como São Pedro, vamos celebrar ainda, celebramos Santo Antônio. É o mês do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Ontem celebrávamos São Luís Gonzaga, padroeiro dos seminaristas, também acolhendo nossos seminaristas. E o mês, de modo especial, de São João Batista, nosso glorioso padroeiro. É um mês que nos ajuda muito a buscar uma vida de santidade, porque temos santos importantíssimos. Jesus disse de São João Batista: entre os nascidos de mulher não existe maior na face da terra. A gente tem a importância do glorioso padroeiro, que com certeza nos ajuda a buscar também um caminho de santidade. Meditando um pouquinho a palavra de Deus, estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum e ouvimos o Evangelho de São Lucas. E logo no início vai dizer que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Jesus se afasta, vai a sós, rezar ao Pai, conversar com Deus, com o seu Pai. Ele nos ensina a importância da oração. Amados irmãos e irmãs, nós, apesar de sermos muitos aqui, estamos nesse maior momento de oração, que é a Eucaristia, a Santa Missa, o maior culto de adoração a Deus. Apesar de sermos muitos, mas devemos entrar a sós, falar com Deus. Rezamos voluntariamente, sim, mas cada coração deve apresentar suas necessidades a Jesus, de modo especial a Jesus Eucarístico, mostrar as alegrias, as necessidades, as angústias. Devemos ir ao ponto dele. Jesus retirou-se, diz aqui o Evangelho. Inclusive, quando a gente faz retiro espiritual, e o objetivo do retiro espiritual é justamente esse: retirar-se, entrar a sós, estar a sós com Deus, conversar com o Senhor, ouvir a sua voz, abrir o coração, mostrar, como disse, todas as necessidades, de modo muito especial as espirituais, porque às vezes apresentamos muitas coisas a Deus, muitos pedidos, e esquecemos de apresentar nossas necessidades espirituais, porque é Ele, é Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como diz São João Batista. É Ele que vai realizar, sim, as nossas satisfações, aquilo que nós desejamos verdadeiramente. É Ele que vai apresentar para nós um caminho novo. Então temos que ir ao encontro dele, sim. E hoje o Salmo 8º, salmista vai dizer: a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. É com essa disposição que cada um deve se colocar diante do Senhor, como disse, apresentando essas necessidades espirituais. Numa novena, por exemplo, se queremos colher os frutos, e nós precisamos sim colher muitos frutos, Deus quer derramar sobre nós um espírito de graça e de oração, como fala a primeira leitura de hoje, a profecia de Zacarias, como Deus derramou sobre os habitantes de Jerusalém, aqueles que estão rezando a novena. Deus quer sim derramar esse espírito de graça e de oração, mas é preciso cada um se apresentar com o coração a Ele, apresentar de fato o coração a Ele, as suas necessidades, a sós, falar com o Senhor verdadeiramente. Aí vamos colher muitas graças. E essa disposição, como diz a estrofe do Salmo: como terra sedenta e sem água, venham assim contemplar-vos no templo. Assim deve estar o nosso coração, amados irmãos e irmãs, neste momento de oração. Como uma terra sedenta, de água, venham assim contemplar-vos no templo, diz o salmista. A minha alma tem sede de Deus. Nossa alma está com esse fervor, ou está mais ou menos, ou
fria, ou sem muita motivação, sem muita esperança. Estamos celebrando o jubileu da esperança. Deus espera isso de cada um. E quando nós temos essa atitude, essa disposição interior, de ter sede de Deus, de deixar Ele nos saciar, com certeza muitas graças vêm, porque termina a estrofe do Salmo dizendo: para ver vossa glória e poder, minha alma tem sede de vós, venho assim contemplar-vos no tempo para ver vossa glória e poder. Se queremos experimentar, amados irmãos e irmãs, a glória e o poder do Senhor, temos que nos entregar verdadeiramente. Temos que estar com a alma sedenta, como uma terra seca. Diz aqui, imagina uma terra seca, sem água. Assim deve estar o nosso coração, desejando o encontro com Deus. Inclusive, é uma das bem-aventuranças, Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. João capítulo 7, versículo 37 e 38. Todo aquele que tem sede, venha a mim e beba, e todo aquele que crê em mim, jorrarão rios de água viva do seu interior, do seu coração. Então temos que ir à fonte. Estamos com essa sede de Deus verdadeiramente. Quem tem sede, venha e beba. Então, amados irmãos e irmãs, se nos colocarmos com o nosso interior verdadeiramente diante daquele que pode sim matar nossa sede de amor, nossa sede de verdade, de justiça, de paz, temos que ir a Ele, temos que nos entregar verdadeiramente a Ele. Ele sim, e aí nos aproximando dele, nós também vamos jorrar água viva de Jesus. Nós vamos ser capazes também de saciar a sede dos irmãos e irmãs, porque vamos levar o outro para Cristo. Jesus, manda-se humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, do Deus Eucarístico, mais ficamos semelhantes a Ele. E vamos sim levar essa água viva para as pessoas. Mas se não nos aproximarmos, se não apresentarmos essas necessidades, como vamos jorrar água? Vamos ficar somente na superficialidade. E grande exemplo e modelo para nós hoje é o nosso glorioso padroeiro, São João, homem da austeridade, homem de oração, homem que vai para o deserto justamente para rezar, para ouvir a Deus. E por isso, quando ele encontra com Jesus, ele reconhece e aponta: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dali em diante ele fecha a sua escola de discípulos e pede: agora vocês vão seguir a Ele. É Ele que perdoa os pecados, é Ele que é o Salvador, não sou eu. Ele se esconde, ele se anula, ele fica oculto e quer deixar Cristo crescer. É necessário que agora eu diminua e Cristo cresça. Um homem que teve encontro profundo com Deus, um homem que se entregou totalmente, e por isso podemos hoje exaltar o seu nome, porque ele viveu isso que diz as Sagradas Escrituras. A alma dele tinha sede do Deus vivo, desejava a cada dia, a cada momento, e por isso rios jorravam do coração de São João Batista, e rios jorrarão do nosso coração quando nos aproximarmos mais ainda dele. Como é importante, amados irmãos e irmãs, vivermos isso. E por isso vamos entender porque Jesus, depois desse momento de oração com os discípulos, ele vai fazer a pergunta: quem diz o povo que eu sou? Não é que Jesus estava preocupado com o comentário lá fora, com o seu nome, o que estavam dizendo a respeito dele. Não, nem tanto essa preocupação. O que estão dizendo de mim lá fora? E eles disseram: alguns dizem que tu és Elias, ou até mesmo João Batista, ou alguns profetas. Jesus percebeu que o povo ainda não conhecia de fato quem era Jesus. Ele não era só mais um profeta, um homem bom passar fazendo coisas boas na vida das pessoas. Ele é o Filho de Deus. Por isso que Jesus para e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, que
comem comigo, caminham comigo, recebem os meus ensinamentos, experimentam os milagres, coisas que revelam somente a vocês, aqueles que estavam próximos de Jesus, dia a dia com ele naquela comunidade. E para vós, quem eu sou? E Pedro com autoridade vai dizer: tu és o Cristo de Deus, ou seja, é o Salvador da humanidade, o esperado Messias. Nós cremos que o Senhor não é somente um profeta, mas o próprio Deus encarnado. É o sentido da nossa vida, é no Senhor que vamos encontrar as nossas realizações, a nossa satisfação, como falava no início. Indo a Jesus vamos nos encontrar, Ele vai saciar todas essas nossas sedes, e não vamos ter necessidade de buscar coisas superficiais, colocar a nossa sede de amor de Deus em outras coisas, mas nele, é Ele que vai saciar tudo aquilo que o nosso coração deseja. E vós, quem dizeis que eu sou? Então, amados irmãos e irmãs, Pedro revela, outro evangelho vai dizer que ele foi até o Espírito de Deus, não foi a carne, não o sangue que revelou, mas o próprio Deus através dele. Então, como é importante a gente levar a sério a nossa vida de oração e fazer essa entrega diária. E aí que Jesus, depois disso, vai revelar uma outra face, a do Cristo sofredor. Enquanto ele estava experimentando muita glória e poder de Deus, e nós também experimentamos isso, a ação de Deus em nossa vida, o Cristo glorioso, mas temos que buscar o Cristo integral, não só uma parte, o Cristo também da cruz. É o que ele revela, que o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser rejeitado e até mesmo morto, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Então, amados irmãos e irmãs, é importante a gente abraçar esse Cristo total, porque em nossa caminhada, sim, em nossas entregas, muitas vezes vamos experimentar lutas, injustiças, sofrimentos, dores que vão vir, mas é preciso continuar com a mesma esperança, com a mesma atitude de adoração a Deus, com o mesmo espírito de oração, não parar por causa disso, abraçar o Cristo total, sim, da glória, mas também quando vier o Cristo da cruz. E porque sabemos que vamos chegar assim à glória eterna um dia. Aqui vai exigir nosso esforço. Então, continuar com a mesma alegria, com a mesma retidão de intenção, de coração, com a fé viva, mesmo nesses momentos de cruz de Jesus. Esse vai encontrar a vida de verdade, esse vai encontrar sentido na sua existência. Algo sobrenatural acontece, não é uma entrega simplesmente por se entregar, é uma entrega com uma visão de fé que vai além da realidade, de algo sobrenatural por trás. E isso é capaz de nos saciar, de nos realizar e nos fazer felizes já aqui, mesmo com as tribulações. Então peçamos essa graça gloriosa de São João Batista, que não nos deixa nos perder pela correria do dia a dia, pelos afazeres da vida, pelas dificuldades que passamos, enfrentamos, pelo alvoroço do mundo, tanta guerra, tantas coisas, mas a gente continuar com a fé viva e com esperança. E com certeza, rios de água viva vão jorrar do nosso interior. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos juntos professar a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, dono de ais de vidas, orar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, peçamos ao Senhor nosso Deus
que faça chegar a toda a humanidade a água que jorrou do coração de Cristo, dizendo com humildade: Senhor, nós temos confiança